Pode esperar sentado, né? Já tá acostumado. A risada da funcionária ecoou por toda a fila do banco. Ele permaneceu em silêncio. Não respondeu. Não precisou. Minutos depois, quando ela foi chamada à sala da diretoria para conhecer o novo dono da agência, seu rosto perdeu a cor. Ele entrou na cadeira de rodas e bastou um olhar para o mundo dela desabar. O que você faria se descobrisse que humilhou justamente o dono do lugar onde trabalha? Você pediria perdão ou fugiria da vergonha? O Banco Central fervilhava naquela manhã de segunda-feira. Sofia ajustou seu terninho impecável, enquanto observava a fila crescer, um sorriso de superioridade brincando em seus lábios perfeitamente pintados. Após 5 anos como gerente de contas, ela havia aprendido a arte de ignorar a irritação dos clientes, mais eficiência e menos conversa. Ela gritou para os caixas, seu salto batendo impacientemente no piso de mármore. Temos metas a cumprir, foi quando ele entrou. O homem na cadeira de rodas manobrou habilmente pela porta giratória, seu terno claramente caro um pouco amarrotado pela posição. Sofia revirou os olhos. Odiava quando pessoas com necessidades especiais atrasavam o fluxo. Senhor. Ela se aproximou, seu tom falsamente doce. A fila preferencial é do outro lado. Prefiro aguardar na fila comum. Ele respondeu suavemente, seus olhos castanhos estudando-a com uma intensidade que a incomodou. Como quiser. Ela deu de ombros, voltando ao seu posto. Pode esperar sentado, né? Já tá acostumado. A risada dela ecoou pelo banco, fazendo algumas pessoas ofegarem em choque. Um silêncio pesado caiu sobre a agência. O homem apenas a observou, seu rosto uma máscara de calma que apenas intensificou a crueldade do momento. Senhorita, ele perguntou, seus olhos encontrando seu crachá. Sofia Mendes, ela respondeu, erguendo o queixo. Gerente de contas. Interessante, ele murmurou, retirando um pequeno caderno do bolso e anotando algo. O gesto a irritou ainda mais. Algum problema? Ela provocou. Vai fazer uma reclamação? Quem sabe essa fila anda mais rápido se você se levantar contra o sistema. Mais risadas forçadas escaparam dela, mas desta vez ninguém a acompanhou. Uma senhora idosa na fila balançou a cabeça em desaprovação. Que vergonha, a senhora murmurou. Uma funcionária tratando assim um cliente. Senhora, Sofia virou-se, sua voz cortante. Cuide da sua vida. Aqui quem manda sou eu. O homem na cadeira continuava observando, anotando. Cada palavra, cada gesto arrogante sendo registrado naquele pequeno caderno que agora parecia queimar, nos olhos de Sofia. Posso saber o que tanto anota? Ela se aproximou novamente, tentando espiar o caderno. Cada palavra sua, ele respondeu calmamente. Cada demonstração de... Como posso dizer? Superioridade moral? Algo na forma como ele falou fez um arrepio desconfortável subir pela espinha de Sofia. Mas ela já havia ido longe demais para recuar. Ah, entendi. Ela sorriu maldosamente. Deve ser difícil mesmo, né? Ter que depender dos outros para tudo. Ficar sentado olhando a vida passar. Sofia! Amanda, uma das caixas, chamou horrorizada. Chega! Mas Sofia estava em uma espiral de crueldade que não conseguia, ou não queria, controlar. Anos de amargura, de lutar para provar seu valor, de pisar nos outros para subir, transbordando em um momento de puro veneno. Sabe qual é seu problema? Ela se inclinou, sussurrando para que só ele ouvisse. Você acha que sua condição te faz especial. Mas aqui? Aqui você é só mais um atrasando minha fila. O homem fechou seu caderno lentamente, seus movimentos controlados contrastando com a agitação dela. Senhorita Mendes, ele disse suavemente. A vida tem um jeito interessante de nos ensinar humildade. Algumas pessoas aprendem por bem. Outras... Ele não completou a frase. Não precisou.
Girando sua cadeira com uma elegância que a pegou desprevenida, ele se dirigiu à saída. Ei! Ela gritou. E sua vez na fila? Tenho uma reunião mais importante, ele respondeu sem se virar, com o conselho diretor, sobre o futuro desta agência. Sofia sentiu um frio na espinha, mas ignorou. Provavelmente mais um cliente tentando se fazer de importante. 2 horas depois, seu telefone tocou. Sofia? Era Marcela, a secretária da diretoria. Reunião urgente na sala do conselho, sobre a aquisição do banco. Finalmente. E Sofia sorriu, ajeitando o cabelo. A promoção que tanto esperava estava chegando. Mal sabia ela que, do outro lado da porta da sala do conselho, um homem em uma cadeira de rodas repassava suas anotações, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Porque às vezes a vida realmente nos ensina humildade, e algumas lições precisam doer para serem aprendidas. O elevador subiu lentamente até o último andar, carregando não apenas Sofia, mas todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, toda a sua certeza de que o mundo estava a seus pés. Em alguns minutos, esse mundo desabaria, e seria pela mão, ou melhor, pelas rodas, de alguém que ela havia escolhido humilhar. O universo, afinal, tem um senso de humor peculiar, e uma forma única de equilibrar as contas. O salão de reuniões do último andar do Banco Central era conhecido por ser o lugar onde carreiras eram feitas ou destruídas. Sofia conhecia bem aquelas paredes espelhadas. Havia passado incontáveis horas observando-as, sonhando com o dia em que seria chamada não como uma simples gerente, mas como parte da diretoria. Hoje é o dia. Ela murmurou para seu reflexo no espelho do banheiro executivo, retocando o batom vermelho. 5 anos lambendo botas, aturando clientes idiotas. Finalmente valeu a pena. O celular vibrou em sua bolsa. Era Amanda, a caixa, que havia tentado detê-la mais cedo. Sofia, pelo amor de Deus, me liga. Você não vai acreditar quem... Ela deletou a mensagem sem ler o resto. Não precisava de drama de funcionários inferiores hoje. Não em seu grande momento. Sofia? Marcela, a secretária executiva, colocou a cabeça para dentro do banheiro. Estão esperando. O sorriso de Sofia vacilou levemente ao notar algo estranho no tom de Marcela. Uma mistura de pena e nervosismo que não combinava com o momento. Algum problema? Ela perguntou, ajustando o blazer impecável. Não. Quer dizer... Marcela hesitou. Só tente manter a calma, ok? Sofia franziu o senho, mas não teve tempo de questionar. As portas duplas da sala de reunião já estavam abertas, revelando a enorme mesa de mogno onde todo o conselho diretor aguardava. Senhorita Mendes, Dr. Ricardo, o atual presidente, acenou para que ela entrasse. Por favor, sente-se. Algo no ambiente a fez hesitar. Os diretores pareciam tensos, desconfortáveis. Alguns evitavam seu olhar. Outros a observavam com uma curiosidade quase mórbida. Como deve saber, Dr. Ricardo continuou quando ela se sentou. O banco passou por uma aquisição silenciosa nos últimos meses. Hoje, finalmente, podemos apresentar o novo proprietário majoritário e CEO. O coração de Sofia acelerou. Era isso, sua grande chance. Certamente o novo dono precisaria de alguém jovem, ambicioso e... O som de rodas sobre o carpete grosso fez seu sangue gelar. Não. Ela sussurrou, seu rosto perdendo toda a cor. Senhores, senhoras. A voz suave e familiar cortou o ar como uma navalha. Gabriel Monteiro. É um prazer finalmente me apresentar formalmente. O homem da cadeira de rodas entrou na sala com a mesma elegância contida que havia demonstrado na agência. Mas agora, sob as luzes do salão executivo, Sofia podia ver detalhes que havia perdido em sua arrogância. O corte impecável do terno italiano, o relógio que provavelmente custava mais que seu salário anual, a postura de alguém acostumado ao poder. Senhorita Mendes. Ele sorriu. Seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez querer desaparecer.
Que coincidência agradável. O pequeno caderno de anotações repousava sobre a mesa à sua frente. Senhor Monteiro, Dr. Ricardo interveio, claramente confuso com a tensão palpável no ar. A senhorita Mendes é uma de nossas melhores gerentes. Os números dela são impressionantes. Imagino que sim. Gabriel abriu o caderno lentamente. Ela certamente tem uma forma única de lidar com clientes. Sofia sentiu o bile subindo por sua garganta. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou escondê-las sob a mesa. Na verdade, ele continuou, sua voz perigosamente suave. Tive o privilégio de experimentar pessoalmente seu atendimento hoje cedo. Foi uma experiência iluminadora. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dr. Ricardo empalideceu, finalmente compreendendo a situação. Senhor Monteiro, qualquer comportamento inadequado será severamente... Oh, não se preocupe. Gabriel o interrompeu, ainda sorrindo. Não pretendo tomar nenhuma medida drástica. Pelo contrário. Sofia ergueu os olhos, surpresa. Seria possível que ele... Senhorita Mendes será transferida. Ele anunciou, folheando alguns documentos. Para nossa nova divisão de responsabilidade social e inclusão. O choque no rosto dela deve ter sido visível, porque alguns diretores desviaram o olhar, constrangidos. Mas eu sou gerente de contas, ela protestou, sua voz falhando. Não tenho experiência com... Exatamente. Gabriel a interrompeu, sua voz perdendo a suavidade pela primeira vez. Você não tem experiência nenhuma com empatia, inclusão ou respeito à diversidade. Por isso será perfeita para aprender, do zero. As palavras atingiram Sofia como bofetadas. Cada sílaba carregava o peso de sua própria crueldade, jogada de volta em seu rosto. O setor fica no subsolo. Ele continuou, ignorando seu choque. Sem janelas, sem assistentes. Apenas você e pilhas de relatórios sobre a acessibilidade que precisam ser reorganizados. Isso é rebaixamento, ela protestou fracamente. Não, senhorita Mendes. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos agora duros como aço. Isso é uma chance, mais do que você deu a tantas pessoas que cruzaram seu caminho. Ele deslizou um contrato pela mesa. Você tem duas opções: aceitar a transferência ou entregar sua carta de demissão. A escolha é sua. Sofia encarou o papel, suas mãos ainda tremendo. 5 anos de carreira, de sacrifícios, de pisar em todos ao redor, reduzidos a isso. Por quê? Ela sussurrou, lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Por que não me demitir simplesmente? Gabriel girou sua cadeira, encarando a vista panorâmica de São Paulo através das janelas enormes. Por quê? Ele respondeu suavemente. Diferente de você, não julgo o valor de alguém por sua posição ou condição. O duplo sentido da frase a atingiu como um soco no estômago. Quanto tempo? Ela perguntou, derrotada. O tempo que for necessário. Ele se virou novamente, seu rosto agora ilegível. Até aprender que humildade não é fraqueza, e que algumas pessoas em cadeiras de rodas podem estar muito acima do seu nível. Os diretores começaram a se levantar, a reunião claramente encerrada. Sofia permaneceu sentada, suas pernas pesadas demais para se mover. Ah, mais uma coisa. Gabriel parou próximo à porta. Aquela senhora idosa que você mandou cuidar da própria vida era minha mãe. Ela estava me acompanhando em minha inspeção surpresa. O mundo de Sofia desabou completamente. Não, havia mais desculpas, nem saídas, nem chance de minimizar suas ações. Comece amanhã, ele instruiu, já saindo. E, senhorita Mendes, sugiro que aproveite bem seu tempo no subsolo. Algumas pessoas passam a vida inteira olhando os outros de cima, sem perceber que estão afundando moralmente. As portas se fecharam atrás dele, deixando Sofia sozinha com seu reflexo nos espelhos da sala. Um reflexo que, pela primeira vez, ela não conseguia encarar.
Seu celular vibrou novamente. Mais 3 mensagens de Amanda. Sofia era o novo dono. Ele comprou-lhe o banco inteiro. Por favor, me diz que você não... Ela desligou o aparelho, guardando-o na bolsa com mãos trêmulas. O contrato ainda a encarava sobre a mesa, suas palavras borradas pelas lágrimas que agora caíam livremente. Lá, fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava no último andar do banco. E em algum lugar naquele prédio imenso, um homem em uma cadeira de rodas sorria satisfeito, sabendo que algumas lições precisam doer para transformar. Porque às vezes precisamos cair até o subsolo para aprender a olhar os outros nos olhos. E às vezes, aqueles que não podem ficar de pé são os que melhor ensinam outros a se levantar moralmente. Sofia assinou o contrato com uma letra tremida, diferente de sua habitual assinatura firme e arrogante. Era o primeiro sinal de mudança. Pequeno, quase imperceptível, mas significativo. Amanhã seria seu primeiro dia no subsolo. E embora ela ainda não soubesse, seria também o início de uma transformação que mudaria não apenas sua carreira, mas sua própria essência. O subsolo do Banco Central era exatamente como Gabriel havia descrito. Sem janelas, sem assistentes, apenas pilhas intermináveis de relatórios empoeirados sobre acessibilidade. Sofia encarava a pequena sala que agora era seu domínio, tão diferente de sua antiga mesa com vista para a cidade. Uma semana havia se passado desde a reunião fatídica. Uma semana de humilhação silenciosa, de olhares de pena dos antigos subordinados, de tentativas desesperadas de evitar encontros nos corredores. Mas Gabriel parecia estar em todo lugar. Bom dia, senhorita Mendes. Sua voz suave a surpreendeu quando as portas do elevador se abriram naquela manhã. Espero que esteja se adaptando bem. Sofia encolheu-se no canto oposto da cabine, murmurando uma resposta inaudível. O espelho do elevador refletia a imagem deles. Ela, antes tão orgulhosa de sua postura imponente, agora curvada sobre si mesma. Ele, em sua cadeira de rodas, emanando uma autoridade natural que nada tinha a ver com estar em pé. O silêncio era ensurdecedor. Sabe, ele comentou casualmente enquanto o elevador descia. Esses relatórios que está organizando são histórias reais, de pessoas reais. Sofia apertou sua pasta contra o peito, desejando que o elevador andasse mais rápido. Cada número, cada estatística, ele continuou, representa alguém que enfrentou preconceito, discriminação, palavras cruéis de pessoas que se achavam superiores. A indireta a atingiu como uma flecha certeira. As portas se abriram no subsolo, sua saída de emergência. Tenha um bom dia, senhorita Mendes. Ele sorriu, mas o elevador continuou descendo, provavelmente para a garagem. Sofia praticamente correu para sua sala, suas mãos tremendo ao tentar encaixar a chave na fechadura. Dentro, as pilhas de papéis pareciam ter crescido magicamente durante a noite. Ótimo, ela murmurou, deixando-se cair em sua cadeira simples. Nada parecida com a poltrona executiva que costumava ter. Mais histórias para me fazer sentir um monstro. Mas algo nas palavras de Gabriel a incomodava. Pela primeira vez, ela realmente olhou para os relatórios. Começou a ler as histórias. Maria, 45 anos, cadeirante, impedida de entrar em 3 bancos diferentes porque as rampas de acesso estavam bloqueadas por carros. João, 32 anos, deficiente visual, humilhado por uma funcionária que se recusou a ler o contrato em voz alta. Meu Deus! Sofia sussurrou, as lágrimas embaçando sua visão. Eu poderia ter sido essa funcionária. O dia arrastou-se entre descobertas dolorosas e reflexões incômodas. Cada página virada era um espelho de sua própria arrogância, sua própria falta de empatia. Na hora do almoço, decidiu usar o refeitório dos funcionários. Sua antiga mesa na praça de alimentação VIP não era mais uma opção. Foi quando o viu novamente. Gabriel estava sentado com sua mãe, a mesma senhora que ela havia destratado. Eles conversavam, suavemente, compartilhando sorrisos cúmplices. De repente ele ergueu os olhos, encontrando os dela. Sofia congelou, sua bandeja tremendo em suas mãos. Senhorita Mendes,
Ele chamou, sua voz cortando o burburinho do refeitório. Por que não se junta a nós? Todos os olhares se voltaram para ela. Suas pernas pareciam feitas de chumbo enquanto se aproximava da mesa. Gabriel, sua mãe ralhou suavemente. Não torture a menina. Não estou torturando, mamãe. Ele sorriu, mas seus olhos permaneciam sérios. Estou educando. Sofia sentou-se rigidamente, desejando que o chão se abrisse sob seus pés. Me desculpe, ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Senhora, aquele dia... Helena. A senhora a interrompeu gentilmente. Pode me chamar de Helena. E não se preocupe, querida. Todos cometemos erros. Alguns mais cruéis que outros. Gabriel comentou, seus olhos fixos em Sofia. O almoço transcorreu em um silêncio pontuado, apenas por tentativas educadas de conversa de Helena. Sofia mal tocou em sua comida, cada garfada parecendo areia em sua boca. Os relatórios. Ela finalmente reuniu coragem para falar. Eu li algumas histórias hoje. Algo mudou no olhar de Gabriel. Um lampejo de interesse, talvez? E são horríveis, ela admitiu, sua voz tremendo. As coisas que as pessoas fazem, dizem. As coisas que você fez, disse. Ele corrigiu suavemente. Sofia encolheu-se, mas assentiu. Sim, eu nunca tinha pensado. Esse é exatamente o problema, não é? Gabriel inclinou-se para a frente. Pessoas como você nunca param para pensar. Estão ocupadas demais se sentindo superiores. Gabriel. Helena advertiu novamente, mas ele continuou. Sabe por que estou em uma cadeira de rodas, senhorita Mendes? Sofia balançou a cabeça, seu coração acelerando. Acidente de carro. Eu era médico, cirurgião pediátrico. Estava voltando de uma cirurgia de emergência quando um motorista bêbado atingiu meu carro. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes. Sabe o que foi pior que perder o movimento das pernas? Ela não respondeu, hipnotizada pela história. Foi perceber como o mundo muda seu olhar quando você está sentado. Como pessoas que antes te respeitavam começam a te tratar com pena ou desprezo. Eu sinto muito, Sofia sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não quero seu arrependimento. Ele respondeu, sua voz firme. Quero sua compreensão, sua mudança real. O resto do dia passou como um borrão. Sofia voltou para sua sala, no subsolo, mas as pilhas de relatórios agora pareciam diferentes. Cada página tinha um rosto, uma história, uma dor que ela finalmente começava a entender. Perto do fim do expediente, um envelope foi entregue em sua sala. Dentro, havia uma única folha. Reunião amanhã, 9 horas. Projeto de reestruturação das agências. Acessibilidade universal. Sua presença é obrigatória. GM. Sofia encarou o papel, seu coração batendo descompassado. Era uma armadilha? Um teste? Mais uma forma de humilhação? Quando estava saindo, encontrou Gabriel no estacionamento. Ele estava sozinho, manobrando, sua cadeira em direção ao carro adaptado. Senhor Monteiro, ela chamou, surpreendendo a si mesma. Sobre amanhã? Sim. Por que eu? Ela perguntou, sua voz pequena. Por que não me demitir simplesmente? Gabriel a estudou por um longo momento antes de responder. Porque às vezes, ele disse suavemente, as pessoas que mais precisam aprender são aquelas que acham que já sabem tudo. Com isso, ele entrou em seu carro, deixando Sofia parada no estacionamento vazio, suas palavras ecoando em sua mente. Porque às vezes o silêncio ensina mais que gritos. E às vezes precisamos perder nossa voz arrogante para finalmente começar a ouvir. Naquela noite, em seu apartamento antes tão amado por sua vista privilegiada, Sofia não conseguia dormir. As histórias dos relatórios misturavam-se com a imagem de Gabriel.
Não mais como o homem na cadeira de rodas que ela havia humilhado, mas como alguém que, mesmo tendo todos os motivos para destruí-la, estava tentando educá-la? A palavra ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Educação, compreensão, mudança. E enquanto a cidade dormia lá fora, uma transformação silenciosa começava a acontecer. Não nas páginas dos relatórios sobre acessibilidade, mas no coração, de alguém que finalmente começava a entender o peso de suas próprias palavras. A sala de reuniões do 10º andar era menor que a do conselho, mas não menos intimidante. Sofia sentou-se no fundo, tentando se fazer invisível, um comportamento tão diferente de sua antiga postura dominante que alguns funcionários mal a reconheceram. Gabriel entrou por último, sua cadeira deslizando silenciosamente pelo piso de madeira. O pequeno caderno de anotações, agora famoso entre os funcionários, repousava em seu colo. Bom dia a todos, ele começou, sua voz calma preenchendo o ambiente. Hoje começamos o projeto mais importante desde a aquisição do banco. Slides começaram a ser projetados, mostrando estatísticas alarmantes sobre acessibilidade no setor bancário. 70% de nossas agências, ele continuou, não são verdadeiramente acessíveis. Temos rampas inadequadas, portas pesadas demais, caixas eletrônicos inalcançáveis. Sofia sentia cada palavra como uma agulha em sua consciência. Quantas vezes havia ignorado reclamações sobre esses problemas? E para liderar este projeto, Gabriel fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os dela. Escolhi alguém que recentemente desenvolveu um interesse especial pelo tema. O sangue dela gelou. Não. Ele não podia estar. Sofia Mendes. A sala inteira se virou para encará-la. Alguns rostos mostravam surpresa. Outros descrença. Alguns até um prazer malicioso em sua desgraça. Mas, senhor, alguém protestou. Ela não tem experiência? Exatamente por isso, Gabriel interrompeu. Às vezes precisamos de olhos novos, alguém que esteja aprendendo. Sofia queria desaparecer. Era mais uma humilhação pública? Mais uma forma de punição? A senhorita Mendes irá coordenar as visitas às agências. Ele continuou como se não notasse seu desconforto. Pessoalmente, comigo. A sala explodiu em cochichos. Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Alguma objeção? Gabriel perguntou diretamente para ela, um desafio velado em seus olhos. Ela engoliu em seco. Não, senhor. A reunião continuou, mas Sofia mal ouvia. Sua mente estava em pânico. Passar dias, talvez semanas, viajando com ele? Visitando agências? Era seu pior pesadelo? Ou... Começamos amanhã, ele anunciou ao final. Agência Moema. Sofia, esteja na garagem às 8 horas. O resto do dia passou em um borrão de preparativos e ansiedade. Sofia revirou seus relatórios, tentando memorizar cada detalhe, cada regulamento sobre acessibilidade. Não daria a ele mais motivos para criticá-la. Na manhã seguinte, ela chegou à garagem 20 minutos antes. Gabriel já estava lá, conversando com seu motorista. Pontual, ele observou. Impressionante. Não quero decepcionar, ela respondeu automaticamente. Não é sobre me impressionar, Sofia. Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez. É sobre fazer a coisa certa. A viagem até Moema foi silenciosa. Sofia observava pela janela enquanto Gabriel revisava alguns documentos. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam pelo retrovisor. A agência estava fechada para clientes. Apenas funcionários os aguardavam. Sofia seguia Gabriel com uma prancheta, anotando cada observação. Viu isso? Ele apontou para um degrau quase imperceptível na entrada. Parece pequeno para você, mas para uma cadeira de rodas, foi quando aconteceu. Ao tentar demonstrar o problema, a roda de sua cadeira travou no degrau. O movimento brusco o projetou para frente. Sofia reagiu por instinto, correndo para ampará-lo. Por um momento, seus corpos ficaram próximos demais, suas mãos segurando seus braços com força.
Me solte, ele ordenou, mas sua voz tremeu levemente. Deixa eu ajudar, ela insistiu, ajudando-o a se reposicionar na cadeira. O momento passou rápido, mas deixou algo no ar. Uma tensão diferente, uma energia nova. Por que fez isso? Ele perguntou quando estavam sozinhos novamente. O quê? Me ajudar. Depois de tudo... Sofia parou, considerando a pergunta. Porque era o certo a fazer. Porque você é humano, antes de ser meu chefe ou... minha lição. Algo mudou no olhar dele. Interessante, finalmente uma resposta sincera. O resto da visita foi diferente. Gabriel começou a explicar mais, ensinar mais. Mostrou como pequenos detalhes que pessoas sem deficiência nem notavam podiam ser grandes obstáculos. Sabe por que escolhi medicina? Ele perguntou durante o almoço, surpreendendo-a com a conversa pessoal. Sofia balançou a cabeça, fascinada. Porque queria ajudar pessoas, fazer diferença. Ele sorriu amargamente. Irônico como o destino me colocou do outro lado. O acidente. Ela começou hesitante. Como estava voltando de uma cirurgia de emergência. Uma menina de 6 anos, cardíaca. Seus olhos ficaram distantes. A cirurgia foi um sucesso. Ela sobreviveu. Bem, sobrevivi diferente. Sinto muito. Ela sussurrou, e desta vez era genuíno. Não sinta. Ele a surpreendeu. Aquela noite me ensinou muito sobre humildade, sobre empatia, sobre ver o mundo de outra perspectiva. Como está tentando me ensinar? Ele a estudou longamente antes de responder. Está funcionando? Sofia sentiu lágrimas se formando, mais do que você imagina. O caminho de volta ao banco foi diferente. O silêncio não era mais pesado, mas contemplativo. Sofia não conseguia parar de pensar em tudo o que havia aprendido. Não apenas sobre acessibilidade, mas sobre humanidade. Amanhã, Gabriel disse quando chegaram. Visitaremos a agência Centro. É a mais problemática. Estarei pronta. Sofia, ele chamou quando ela já saía do carro. Hoje, quando me ajudou? Sim. Foi a primeira vez que alguém me tocou sem pena desde o acidente. As palavras a atingiram com força. Sofia sentiu seu coração apertar de uma forma nova, diferente. Talvez, ela respondeu suavemente. Porque não vi um homem em uma cadeira de rodas. Vi apenas você. Gabriel ficou em silêncio, mas seus olhos diziam muito. Sofia se afastou, seu coração batendo descompassado, porque algo havia mudado naquele dia. Não era mais sobre punição ou aprendizado. Era sobre 2 seres humanos se vendo, realmente se vendo, pela primeira vez. Em seu escritório no subsolo, Sofia olhou para as pilhas de relatórios. Agora, cada história tinha um novo significado. Cada número era um Gabriel em potencial. Alguém com sonhos, medos, força. Seu celular vibrou com uma mensagem. Obrigado por hoje. Não pela ajuda física, mas por algo maior. G. Sofia segurou o telefone contra o peito. Lágrimas silenciosas escorrendo. Porque às vezes precisamos cair para aprender a levantar outros. E às vezes, aqueles que nos parecem mais fracos são os que têm mais a ensinar sobre força. A máscara havia caído, não apenas a dela de arrogância, mas a dele de frieza. E o que restava era muito mais assustador que qualquer punição. Era o começo de algo que nenhum dos dois havia planejado sentir. Sabe por que escolhi medicina? Ele perguntou durante o almoço, surpreendendo-a com a conversa pessoal. Sofia balançou a cabeça fascinada, porque queria ajudar pessoas, fazer diferença. Ele sorriu amargamente. Irônico como o destino me colocou do outro lado. O acidente? Ela começou hesitante. Como estava voltando de uma cirurgia de emergência. Uma menina de 6 anos, cardíaca. Seus olhos ficaram distantes. A cirurgia foi um sucesso. Ela sobreviveu.
Eu... Bem, sobrevivi diferente. Sinto muito. Ela sussurrou, e desta vez era genuíno. Não sinta. Ele a surpreendeu. Aquela noite me ensinou muito. Sobre humildade, sobre empatia, sobre ver o mundo de outra perspectiva. Como está tentando me ensinar? Ele a estudou longamente antes de responder. Está funcionando? Sofia sentiu lágrimas se formando. Mais do que você imagina. O caminho de volta ao banco foi diferente. O silêncio não era mais pesado, mas contemplativo. Sofia não conseguia parar de pensar em tudo que havia aprendido. Não apenas sobre acessibilidade, mas sobre humanidade. Amanhã. Gabriel disse quando chegaram. Visitaremos a agência Centro. É a mais problemática. Estarei pronta. Sofia. Ele chamou quando ela já saía do carro. Hoje, quando me ajudou... Sim. Foi a primeira vez que alguém me tocou sem pena desde o acidente. As palavras a atingiram com força. Sofia sentiu seu coração apertar de uma forma nova, diferente. Talvez, ela respondeu suavemente. Porque não vi um homem em uma cadeira de rodas. Vi apenas você. Gabriel ficou em silêncio, mas seus olhos diziam muito. Sofia se afastou, seu coração batendo descompassado, porque algo havia mudado naquele dia. Não era mais sobre punição ou aprendizado. Era sobre dois seres humanos se vendo, realmente se vendo, pela primeira vez. Em seu escritório no subsolo, Sofia olhou para as pilhas de relatórios. Agora cada história tinha um novo significado. Cada número era um Gabriel em potencial, alguém com sonhos, medos, força. Seu celular vibrou com uma mensagem. Obrigado por hoje. Não pela ajuda física, mas por algo maior. G. Sofia segurou. O telefone contra o peito. Lágrimas silenciosas escorrendo. Porque às vezes precisamos cair para aprender a levantar outros. E às vezes, aqueles que nos parecem mais fracos são os que têm mais a ensinar sobre força. A máscara havia caído, não apenas a dela de arrogância, mas a dele de frieza. E o que restava era muito mais assustador que qualquer punição. Era o começo de algo que nenhum dos dois havia planejado sentir. Gabriel não disse nada. Apenas escutou. Prometi a mim mesma que nunca seria vulnerável, que seria forte, independente, acima de... Ela engoliu um soluço. Acabei se tornando exatamente o tipo de pessoa que o machucou. Sofia. Ele se inclinou, secando uma lágrima de seu rosto. Força verdadeira não é sobre machucar outros. É sobre ajudar outros a se levantarem, ela completou, encontrando seus olhos. Mesmo quando você mesmo não pode ficar de pé. O momento entre eles era elétrico. A mão de Gabriel ainda estava em seu rosto, seu toque gentil enviando arrepios por sua pele. Gabriel, ela sussurrou, inclinando-se inconscientemente para mais perto. O som de um carro se aproximando quebrou o momento. Era o socorro mecânico. Rapidamente, Sofia ajudou Gabriel a voltar ao carro, mas algo havia mudado. A energia entre eles era diferente, carregada de possibilidades não ditas. A viagem de volta foi silenciosa, mas não desconfortável. Ocasionalmente seus olhares se encontravam pelo retrovisor, cada um carregando um peso de revelações e sentimentos novos. Quando chegaram ao banco, já era noite. Sofia, Gabriel chamou antes que ela saísse do carro. Amanhã tem um evento beneficente para o novo projeto de acessibilidade. Eu sei, ela respondeu. Organizei os relatórios para sua apresentação. Não quero que organize, ele disse, suavemente. Quero que me acompanhe. O coração dela parou. Como minha parceira no projeto. Ele completou rapidamente, mas seus olhos diziam algo mais. Sim, ela respondeu antes que pudesse pensar muito. Eu adoraria. Naquela noite, em seu apartamento, Sofia encarou seu reflexo no espelho enquanto experimentava vestidos.
A mulher que a encarava de volta era diferente da gerente arrogante de algumas semanas atrás. Seu celular vibrou com uma mensagem. Obrigado por hoje, por me ver além da cadeira, por me deixar ver além da sua armadura. G. Sofia apertou o telefone contra o peito, sentindo seu coração bater em um ritmo novo, assustador e emocionante. Porque às vezes é preciso se quebrar completamente para ser reconstruído. E às vezes, aqueles que nos ajudam a nos reconstruir são os mesmos que nos quebraram primeiro. O evento de amanhã não seria apenas mais um compromisso profissional. Seria o primeiro capítulo de algo novo. Algo que começou com crueldade e punição, mas estava se transformando em algo muito mais profundo. Sofia adormeceu sorrindo pela primeira vez em semanas, e em sua mansão, Gabriel também sorria, repassando mentalmente cada momento daquela tarde, especialmente o quase beijo sob o pôr do sol, porque algumas histórias de redenção são também histórias de amor. E às vezes, o coração aprende suas lições mais importantes quando está completamente quebrado. O salão do evento beneficente brilhava com milhares de luzes douradas. Sofia parou na entrada, seu vestido azul noite fluindo suavemente, seu coração batendo descompassado. Nunca havia estado do outro lado destes eventos. Antes era apenas mais uma funcionária servindo champanhe, não uma convidada VIP. Deslumbrante. A voz de Gabriel a fez virar. Ele estava impecável em seu smoking, sua cadeira de rodas customizada brilhando sob as luzes. Você também está muito elegante. Ela respondeu, corando levemente. Pronta para apresentarmos o projeto? Ele sorriu, estendendo o braço para ela. Sofia hesitou por um momento antes de aceitar, colocando sua mão no braço dele. Juntos, entraram no salão. Os cochichos começaram imediatamente. Executivos, acionistas, a alta sociedade de São Paulo, todos observando a antiga funcionária arrogante ao lado do poderoso CEO. Ignore-os, Gabriel murmurou. Eles não entendem nossa jornada. Nossa jornada. As palavras fizeram algo quente se espalhar pelo peito de Sofia. A apresentação do projeto foi um sucesso. Sofia falou com paixão sobre acessibilidade, inclusão, sobre como sua própria visão havia mudado. Gabriel observava com orgulho mal disfarçado. Incrível, ele sussurrou quando ela terminou. Você é incrível. Foi quando a primeira gota de chuva bateu na clarabóia do salão. Em minutos, uma tempestade violenta se formou. O gerador. Gabriel franziu o senho quando as luzes piscaram. Precisamos verificar. Sofia já estava em movimento, conhecendo sua preocupação com espaços fechados. Vem comigo. Eles encontraram um terraço coberto, protegido da chuva, mas com ar fresco. As luzes da cidade brilhavam através da tempestade, criando uma atmosfera quase mágica. Melhor? Ela perguntou, notando-o relaxar. Muito, ele sorriu. Você sempre sabe o que você precisa. Ela completou suavemente. Aprendi a observar, a realmente ver. Gabriel segurou sua mão, puxando-a para mais perto de sua cadeira. Sofia, preciso te dizer algo. Ela sentiu seu coração acelerar. O quê? Quando você me humilhou naquela fila, ele começou, e ela estremeceu com a memória. Não foi a primeira vez que enfrentei preconceito, mas foi a primeira vez que decidi fazer algo diferente a respeito. Me punir? Ela perguntou, sua voz tremendo. Não. Ele acariciou sua mão. Te transformar. Como eu fui transformado. Gabriel. Deixa eu terminar. Ele pediu suavemente. Aquela Sofia arrogante, cruel. Ela não era você. Era uma armadura que você criou. Como eu criei a minha de frieza e controle. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas aos poucos, ele continuou. Vi a verdadeira Sofia emergir, gentil, forte, capaz de admitir erros e crescer com eles. E essa Sofia, ele, parou, parecendo reunir coragem.
Essa Sofia me fez sentir algo que achei que nunca mais sentiria. Um trovão explodiu no céu, mas Sofia mal notou. Todo o seu mundo havia se reduzido aos olhos de Gabriel, a sua mão segurando a dela, ao momento suspenso entre eles. Me perdoa, ela sussurrou, as palavras escapando de sua alma. Não pelo que fiz, mas por quem eu era. Por não ver, por não entender. Olha para mim, ele pediu, segurando seu rosto entre as mãos. Você não me viu naquele dia, mas me vê agora. Realmente me vê. Vejo o homem mais incrível que já conheci, ela respondeu, lágrimas misturando-se com sorrisos. O homem que me ensinou que força verdadeira não está em pernas que podem andar, mas em um coração que pode perdoar. Gabriel a puxou para mais perto, até que ela estava praticamente em seu colo. Sofia, ele sussurrou, seus lábios a centímetros dos dela. Nunca te vi como menos, mesmo quando você me tratou assim. E agora? Ela perguntou, seu coração trovejando. Como me vê agora? Como a mulher que amo. O beijo que seguiu foi diferente de qualquer outro. Era redenção e promessa, perdão e futuro, todas as palavras não ditas explodindo em um momento de pura verdade. Sofia se derreteu contra ele, suas mãos encontrando seu pescoço enquanto as dele a seguravam como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O beijo tinha gosto de lágrimas, dela, dele, de ambos, mas também de esperança. Quando se separaram, ofegantes, a tempestade lá fora parecia refletir a tempestade em seus corações, poderosa, transformadora, purificadora. Isso é loucura, ela sussurrou, encostando sua testa na dele. A melhor tipo de loucura. Ele sorriu, secando suas lágrimas. A tipo que cura. Um pigarro suave os interrompeu. Helena, a mãe de Gabriel, estava parada na entrada do terraço, um sorriso conhecedor em seu rosto. Os convidados estão perguntando pelo CEO, ela disse suavemente. Mas posso dizer que ele está ocupado? Sofia tentou se afastar, mas Gabriel a manteve próxima. Diga a verdade, mãe. Ele respondeu, seus olhos nunca deixando os de Sofia. Diga que estou com a futura diretora de responsabilidade social do banco. E... Ele sorriu. Possivelmente com a futura senhora Monteiro. Sofia ofegou, mas antes que pudesse responder, vozes exaltadas vieram do salão. A tempestade havia causado um pequeno tumulto, com pessoas querendo ir embora. Dever nos chama. Ela suspirou. Deixa eles esperarem. Gabriel a puxou para outro beijo, este mais suave, mais promissor. Tenho 5 anos de beijos para compensar. 5 anos? Desde que te vi pela primeira vez, ele confessou. Você estava organizando uma feira de financiamento. Tão focada, tão determinada, tão linda, mas também tão perdida em sua própria dor. Sofia sentiu seu coração expandir. Por isso me deu uma chance? Porque já me conhecia. Te dei uma chance porque vi em você o mesmo que vi em mim depois do acidente. Alguém precisando aprender que fraqueza não é falha, que pedir ajuda não é vergonha, que amar é a maior força que existe. Ela completou, beijando-o novamente. A tempestade começou a amainar lá fora, mas dentro dos corações deles, uma nova tempestade apenas começava. Não de destruição, mas de construção, de um amor que nasceu das cinzas do preconceito e floresceu no jardim do perdão. Sofia. Ele sussurrou contra seus lábios. Pronta para enfrentar o mundo lá dentro? Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Com você? Estou pronta para enfrentar qualquer coisa. E juntos, voltaram para o salão. Não mais como CEO e funcionária punida, mas como homem e mulher que descobriram que às vezes é preciso quebrar completamente para ser reconstruído pelo amor. O evento continuou noite adentro, mas para Sofia e Gabriel, o verdadeiro evento havia acontecido naquele terraço, onde perdão se transformou em amor, onde passado deu lugar a futuro, onde 2 almas marcadas pela dor encontraram cura uma na outra,
E enquanto a cidade se recuperava da tempestade lá fora, 2 corações celebravam a tempestade que havia mudado suas vidas. A tempestade que começou com uma humilhação em uma fila de banco e terminou com um beijo que prometia a eternidade. As fotos do beijo no terraço estavam em todos os jornais na manhã seguinte. CEO cadeirante e ex-funcionária, romance ou vingança, gritavam as manchetes. Sofia encarava as notícias em seu celular, seu coração apertado. Não pela exposição, mas pelo modo como tentavam manchar algo tão puro. Não leia isso. A voz de Gabriel soou do outro lado da linha. Ele havia ligado assim que os primeiros artigos começaram a circular. Eles não entendem. Estão te chamando de ingênuo. Ela sussurrou, lágrimas se formando. Dizendo que manipulei você, que é tudo um plano de vingança? Ele completou suavemente. Como aquela que eu supostamente planejei ao te rebaixar. Sofia sentiu um sorriso triste se formar. Irônico, não é? Como eles não percebem que essa história é sobre redenção, não vingança? Então vamos mostrar a eles. Meia hora depois, Gabriel estava em sua porta. Mesmo com todo o caos midiático, ele ainda conseguia sorrir daquele jeito que fazia seu coração derreter. Pronta para uma loucura? Ele perguntou, seus olhos brilhando. Que tipo de loucura? Do tipo que muda vidas. O carro os levou até o hospital onde Gabriel costumava trabalhar. Sofia sentiu seu coração apertar ao perceber onde estavam. Por que aqui? Quero te apresentar alguém. Ele respondeu, manobrando sua cadeira em direção à ala pediátrica. No quarto 301, uma menina de 12 anos lia um livro. Seus olhos se iluminaram ao ver Gabriel. Doutor G, ela exclamou, colocando o livro de lado. Oi, Júlia. Ele sorriu. Trouxe alguém especial para te conhecer. Sofia observou emocionada, enquanto Gabriel apresentava a menina que ele havia salvado na noite do acidente. A cirurgia que mudou suas vidas para sempre. Sabia que a Sofia também mudou por causa de um acidente? Gabriel disse para Júlia. Não um acidente de carro, mas um acidente de alma. Como assim? A menina perguntou curiosa. Sofia se ajoelhou ao lado da cama, sentindo lágrimas escorrerem. Eu era uma pessoa ruim, Júlia. Machucava outros com palavras, com atitudes. Até que um dia ela me encontrou. Gabriel completou. E juntos, aprendemos que às vezes precisamos perder algo para ganhar algo maior. Como suas pernas? Júlia perguntou inocentemente. Como meu orgulho? Sofia respondeu antes que Gabriel pudesse falar. Como minha arrogância? Como meu medo de amar? A visita ao hospital se transformou em uma coletiva de imprensa improvisada. Jornalistas, atraídos por uma dica anônima, Helena, Sofia suspeitava, encontraram o CEO do maior banco do país sentado ao lado de uma cama de hospital, contando sua história de amor com a mulher que antes o havia humilhado. Vocês querem saber se isso é vingança? Gabriel perguntou aos repórteres, sua voz forte e clara. É transformação. Querem saber se é manipulação? É redenção. Sofia segurou sua mão, tremendo levemente sob os flashes das câmeras. Esta mulher, ele continuou, me viu primeiro como menos que humano, e eu a vi como alguém que precisava aprender uma lição. Mas o destino... Ele sorriu. O destino tinha outros planos. Senhor Monteiro, um repórter gritou. Os acionistas estão preocupados com sua capacidade de julgamento. Foi Sofia quem respondeu. Sabem o que o Gabriel me ensinou? Que julgamento verdadeiro não vem de preconceitos ou aparências. Vem do coração. A sala explodiu em perguntas, mas uma voz se sobressaiu. Grave, autoritária, familiar. E o conselho? Arthur Monteiro, pai de Gabriel, abriu caminho entre os repórteres. O que diz sobre o coração quando milhões estão em jogo? O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Sofia sentiu Gabriel apertar sua mão com mais força. Pai, ele cumprimentou friamente. Veio participar do espetáculo? Vim impedir uma tragédia, Arthur respondeu, seus olhos fixos em Sofia.
Quanto? Como? Ela perguntou confusa. Quanto quer para desaparecer? Para deixar meu filho em paz? Gabriel tentou avançar com a cadeira, mas Sofia o deteve suavemente. Sabe qual foi meu primeiro pensamento quando recebi o castigo de trabalhar no subsolo? Ela perguntou, sua voz calma, mas firme. Que era humilhação demais, que nada valia aquilo. Arthur sorriu triunfante, já alcançando seu talão de cheques. Mas, ela continuou, seu filho me ensinou que às vezes precisamos descer até o fundo do poço para encontrar nossa verdadeira essência. Que às vezes, Gabriel completou, puxando-a para seu colo diante de todos. Precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Você está jogando fora um império, Arthur advertiu. Não, Gabriel sorriu. Estou construindo um legado. De mudança, de inclusão, de amor. Sofia enterrou o rosto no pescoço dele, não se importando mais com as câmeras, com os jornalistas, com o mundo. E pai? Gabriel chamou quando Arthur se virava para sair. Lembra o que você disse quando tive o acidente? Que eu nunca mais seria o mesmo? O homem mais velho parou, tenso. Você estava certo. Gabriel continuou. Sou melhor agora, graças a uma lição de humildade e ao amor de uma mulher que teve coragem de mudar. Os jornais do dia seguinte contaram uma história diferente. Não de escândalo ou vingança, mas de transformação, de amor nascido das cinzas do preconceito, de duas pessoas que se viram no pior e escolheram ver o melhor. Naquela noite, no apartamento de Sofia, eles assistiam às reportagens juntos. Tem certeza? Ela perguntou pela 1000ª vez. Sua família, sua reputação. Gabriel a silenciou, com um beijo. Minha família é você agora. E quanto à reputação... Ele sorriu contra seus lábios. Prefiro ser conhecido como o homem que transformou ódio em amor, do que como o CEO que nunca arriscou seu coração. Bobo. Ela riu. Lágrimas de felicidade escorrendo. Seu bobo. Ele respondeu, puxando algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo. Para sempre, se você aceitar. Sofia ofegou ao ver o anel. Simples, elegante, perfeito. Casa comigo? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Não porque mudamos um ao outro, mas porque escolhemos mudar juntos. Sim, ela sussurrou entre beijos e lágrimas. 1000 vezes sim. Porque às vezes o amor é assim. Nasce do lugar mais improvável, cresce através da dor e floresce quando duas almas decidem que transformação é mais forte que vingança. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, 2 corações marcados pela vida celebravam não apenas um noivado, mas a vitória do amor sobre preconceito, da mudança sobre orgulho, da coragem sobre medo. Era apenas o começo de sua história. E que história eles tinham para contar. 1 ano depois, o Banco Central estava irreconhecível, não apenas pela reforma completa que o tornara um modelo de acessibilidade, mas pela mudança na atmosfera. O lugar antes frio e impessoal agora pulsava com uma energia diferente, mais humana. Sofia observava a transformação de sua nova sala. Não mais no subsolo, mas no 10º andar, com uma placa dourada na porta. Diretoria de Responsabilidade Social e Inclusão. Sorriu ao lembrar do caminho que a trouxera até ali. Pensando no casamento? Helena perguntou, entrando com um buquê de flores frescas. Pensando em tudo, Sofia respondeu, tocando inconscientemente seu anel de noivado. Em como a vida dá voltas. O casamento seria amanhã, no jardim do banco. Ideia de Gabriel que, surpreendentemente, havia sido apoiada até pelos acionistas mais conservadores. É simbólico, ele argumentou. O lugar onde nosso amor nasceu da dor. Nervosa? Helena sorriu, arrumando as flores em um vaso. Ansiosa, Sofia corrigiu. Para começar oficialmente nossa história.
Um burburinho no corredor chamou sua atenção. Gabriel entrou em sua sala, seus olhos brilhando com aquela mistura de amor e diversão que ela tanto adorava. Pronta para a surpresa? Que surpresa! Ele manobrou sua cadeira até a janela, apontando para o pátio do banco. Sofia ofegou ao ver. Dezenas de cadeiras de rodas alinhadas, pessoas com diferentes deficiências se reunindo. O primeiro programa, de trainee exclusivo para PCDs do sistema financeiro, ele anunciou orgulhosamente. Seu projeto, amor, aprovado por unanimidade. Sofia sentiu lágrimas se formarem. O projeto que havia nascido durante suas horas no subsolo, enquanto lia relatórios e aprendia sobre um mundo que antes ignorava. E tem mais, Gabriel continuou, pegando um envelope de sua pasta. Olha quem vai ser a primeira palestrante do programa, de capacitação. Dentro do envelope havia uma foto, ela mesma no dia da humilhação na fila. Ao lado, uma foto atual. A diferença não era apenas física, mas espiritual. Da humilhação à humanização. Uma história de transformação. Ele leu o título da palestra. O que acha? Acho que é perfeito, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Como você? Não sou perfeito. Ele sorriu, acariciando seu rosto. Sou perfeitamente imperfeito, como nós dois. Um pigarro suave os interrompeu. Arthur Monteiro estava parado à porta, parecendo desconfortável, mas determinado. Posso... Entrar? Sofia sentiu Gabriel tensionar, mas apertou sua mão suavemente. Nos últimos meses, desde o confronto no hospital, a relação entre pai e filho havia sido gelada. Trouxe algo, Arthur disse, estendendo um pacote. Para vocês. Dentro havia um álbum de fotos antigo. Na primeira página, uma foto de Gabriel, criança, em pé, sorrindo ao lado do pai. Guardei todas. Arthur explicou, sua voz embargada. Cada momento, antes e depois. As páginas seguintes mostravam a progressão, o acidente, a recuperação, a adaptação. E então, surpreendentemente, fotos recentes, recortes de jornais sobre o novo programa de inclusão, sobre o romance deles, sobre a transformação do banco. Demorei para entender. Arthur continuou, lágrimas agora correndo livremente. Que meu filho não se tornou menos após o acidente. Ele se tornou mais, muito mais. Gabriel soltou a mão de Sofia para abraçar o pai, um abraço que carregava anos de dor, incompreensão e, finalmente, aceitação. E você? Arthur se voltou para Sofia. Me perdoa? Por julgar sem conhecer? Por tentar separar o que Deus uniu? Só. Se o senhor aceitar ser meu padrinho amanhã, ela respondeu sorrindo através das próprias lágrimas. Ao lado da Helena. O dia do casamento amanheceu perfeito. O jardim do banco havia se transformado em um conto de fadas, com flores brancas por todo lado e um caminho especialmente adaptado para a cadeira de Gabriel. Sofia esperava na entrada, seu vestido branco fluindo suavemente. Ao seu lado, Arthur ajustava nervosamente sua gravata. Pronta? Ela assentiu, incapaz de falar. A música começou. Não a tradicional marcha nupcial, mas o Nocturne de Chopin que Gabriel tanto amava. O caminho até o altar foi uma jornada através de rostos sorridentes, funcionários do banco, pacientes do hospital, os novos trainees do programa de inclusão. Cada pessoa ali representava uma parte de sua transformação. Gabriel a esperava, magnífico em seu smoking, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Ao seu lado, Helena segurava as alianças, sorrindo como se o sol brilhasse através dela. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou. Você me faz linda, ela respondeu, por dentro e por fora. A cerimônia foi única, como eles. Em vez de votos tradicionais, cada um leu uma carta escrita para seu eu do passado. Querida, Sofia arrogante, ela começou, sua voz tremendo. Um dia você vai humilhar um homem em uma cadeira de rodas. Será o melhor erro da sua vida,
porque através dele você aprenderá que verdadeira força não está em pisar nos outros, mas em ajudá-los a se levantar. Querido Gabriel amargurado, ele leu em seguida. Um dia uma mulher vai te machucar com palavras cruéis. Não a puna, a transforme. Porque através dela você aprenderá que alguns anjos precisam cair para aprender a voar novamente. Não havia um olho seco no jardim quando trocaram as alianças. O beijo que selou a união foi mais que um beijo. Foi uma promessa de que amor, quando verdadeiro, pode nascer até mesmo das cinzas do preconceito. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas de um casamento, mas de transformação. No telão, passavam fotos da jornada deles. Desde o dia fatídico na fila, até os projetos de inclusão, as mudanças no banco, a evolução de duas almas que se encontraram no momento mais improvável. Feliz? Gabriel perguntou quando dançavam sua primeira dança. Ela sentada em seu colo, girando suavemente ao som de uma música que falava sobre recomeços. Mais que feliz, ela respondeu, beijando-o suavemente. Em paz. E enquanto a noite avançava, os convidados celebravam não apenas um amor, mas um exemplo de que pessoas podem mudar, de que preconceitos podem ser quebrados, de que às vezes é preciso perder tudo, orgulho, status, até mesmo a capacidade de andar para ganhar algo muito maior. No dia seguinte, os jornais noticiariam não apenas um casamento, mas uma revolução. A foto de capa mostrava Sofia e Gabriel cortando o bolo. Ela não ao lado, mas sentada no colo dele, ambos rindo, felizes, completos. E abaixo da foto, a frase que ela havia escolhido como lema do novo programa de inclusão do banco. Foi ele quem me ensinou a levantar, mesmo sem andar. Porque algumas histórias não precisam de pernas para caminhar. Precisam apenas de corações dispostos a mudar. E de amor. Muito amor.